Você falou num ponto muito importante que são as redes sociais. Hoje, esse mundo, depois da pandemia, ela cresceu muito. E eu vejo assim, realmente, quando a gente vê as pessoas postando, tem pessoas que ela capta mais atenção, ou seja, conecta mais com você ou não. E normalmente as pessoas que chamam mais atenção são as pessoas que falam com autoridade. Ou seja, sabe, qual projeção vocal, qual articulação, qual postura correta, igual você falou dessa experiência que você teve com a sua cliente. Isso é perceptível. Hoje muitas pessoas, né, influencers, me procuram para melhorar isso. Então, a voz, ela diz muito sobre você. E na hora que você está gravando algum vídeo, o que abraça mais o outro? É a sua voz. Sim. Além da imagem. Mas a imagem, às vezes você vê, igual aqui, você vai ver de cintura para cima. Mas a voz que conecta mais. Tem até podcast que não tem nem imagem. Então você vai captar a atenção. Então a voz, ela assim, para mim, e eu quero saber da sua opinião, Adriane, é o instrumento mais importante de uma fala com autoridade. O que você acha disso? A voz é um instrumento maravilhoso que nós todos temos e, infelizmente, a gente não aprende como lidar com esse instrumento. E a fonoaudiologia está aqui justamente para ensinar as pessoas a, entre aspas, afinar esse instrumento maravilhoso, porque quando você aproveita todo o seu timbre vocal e aproveita a colocar essa voz para fora, você com certeza vai colher muitos frutos, porque voz é emoção. A voz, ela conecta, e principalmente na era da inteligência artificial, o nosso grande diferencial do ser humano com a máquina é justamente o tom de voz. E você pode mudar um tom de voz para acolhedor, dependendo do contexto. Um tom de voz mais afirmativo, se você precisa alcançar uma meta ou direcionar as pessoas, você coloca um tom de voz mais firme. Se você vai ensinar, pode ser uma criança, um idoso. Hoje as pessoas, né, da terceira idade estão aí na ativa. É muito bacana ver como que as pessoas estão aprendendo. Então o tom de voz, ele chega, ele leva a sua mensagem para conectar com o outro, porque você já viu aquilo. Aquela pessoa veio falando de uma forma que não me agradou. Essa forma é o seu tom de voz, que às vezes você colocou um tom de voz mais agressivo e a pessoa criou uma barreira. Então a voz, ela tem esse poder de conexão. Sim. Ou de barreira. Interessante, porque quando você falou a era, hoje, né, vamos falar da era digital do IA. Hoje todo mundo procura conteúdo através do IA. E é ótimo, ele facilita e ele acelera, né? A gente ganha tempo, a gente tem essa organização de tempo e a gente ganha tempo. Porém, falta essa conexão. O que eu vejo muito que muitas pessoas estão se preparando para falar, pensando no conteúdo, na postura, mas a voz fica contida, porque a maioria das pessoas não conhece sua verdadeira voz. Ontem mesmo eu atendi um youtuber e ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, porém uma voz contida. E aí a gente trabalhou essa projeção vocal, ele falou: Silvia, eu falei, essa é a verdadeira voz. Então a diferença quando a gente fala e aí a gente conecta com o IA, por exemplo, a gente conversa, né? A gente não conecta, a gente conversa com o IA, ela não tem essa modulação da voz, que é intensidade, altura e velocidade. É fundamental a gente conectar. E hoje a gente tem neurônios espelho dentro do cérebro. E o neurônio espelho é a nossa capacidade de conectar com o outro, baseado na neurociência. Cada vez mais eu estou aprofundando nesse tema, e para você conectar com o outro, você precisa de ter essas nuances, que são esses elementos fundamentais para falar com autoridade. Por quê? Não adianta você ter domínio, mas não fale com autoridade. Não ter recursos fundamentais para gerar essa conexão. E falando em elementos, nós vamos falar sobre as barreiras. O que impede uma pessoa de falar com autoridade? Como ela utiliza a sua comunicação, e aí você fala, nossa, não está parecendo que ela está falando com autoridade. Ou estou percebendo que essa pessoa está até insegura e nervosa, que são as barreiras
Porque a pessoa que fala com autoridade, ela tem que passar segurança. Quais são essas barreiras, Adriane? Existem inúmeras barreiras, né? Eu já até citei uma que é uma voz agressiva ou passiva-agressiva que causa uma barreira, mas também existem outras barreiras. Você pode ter um conteúdo maravilhoso, estudar, ter vários cursos e tal, mas se você não organiza sua linguagem, não escolhe bem as palavras, vamos dizer aqui as palavras poderosas, você pode enfraquecer muito a sua comunicação. Então evitar diminutivos, um caderninho, uma folhinha, vamos fazer aqui um treinamentinho, nossa, isso desvaloriza muito a comunicação. Escolher palavras que direcionam, o famoso call to action, né? A chamada para ação que a gente vê muito nos comerciais, nas redes sociais, porque nós seres humanos, nós podemos até achar bonito o conteúdo, mas a gente requer esse direcionamento. Então, se eu quero transmitir uma mensagem, eu elaboro bem a minha linguagem, eu preciso finalizar com essa minha intenção. E aí eu escolho de uma forma estratégica a palavra que vai direcionar para a ação, comunica a ação. Então eu preciso escolher bem. Se eu coloco palavras que não vão direcionar ou vão ficar só ali, a pessoa vai pensar, ah, que bacana, mas ela não sabe o que fazer com aquele conteúdo. Então isso é uma barreira. E também existem outras barreiras que te diminuem. Por exemplo, você vai começar uma palestra e já começa te diminuindo. Gente, não repara não, ou isso aqui é só uma conversa. Não, você preparou o conteúdo, você tem algo importante para trazer, você tem um propósito, então você tem que embalar bem esse conteúdo com palavras que te elevam e não que te diminuam. Então a linguagem é algo que a ciência da fonoaudiologia trabalha muito bem, porque essa é a conexão. E aí você falou da IA, a gente ali vê muitos conteúdos e tal. Se a gente fica muito raso em aprender, na hora de comunicar, se o conteúdo ficar muito raso, você também não transmite autoridade. Então é muito importante essa organização do pensamento para você trazer para uma linguagem que transmita a sua credibilidade, a sua organização mental, o seu conteúdo, porque você merece. Tantos anos de estudo, com certeza você tem aí palavras maravilhosas, que é só o quê? A gente precisa desacelerar. Sim, tá todo mundo muito acelerado hoje em dia. E aí quando você desacelera, fica lá no seu silêncio, respirando, vem tudo que todo o seu conteúdo e você começa a colocar para fora. Porque o que acontece? Quando você só vai recebendo e não põe para fora, você não aprende. Então a linguagem ela tá aqui para nos ajudar a entender melhor esse mundo, a como que eu vou resolver um problema da pessoa. Sim, e isso é fundamental, Adriane, o ponto de falar que esse é o nosso diferencial como fonoaudiólogos. Nós estudamos e aprofundamos muito na área da linguagem, que é a organização de pensamento, ou seja, a primeira barreira, aquela pessoa que não organiza o seu pensamento, que não tem clareza do que vai falar, vai ter um impacto direto na sua comunicação. O outro ponto, que é a área também do nosso domínio, é a voz. Ou seja, a pessoa vai se apresentar e a voz está toda tremida desse jeito. Ou seja, pode ter muito conteúdo, mas ela está com tanto medo, com tanta insegurança, que a voz começa a tremer desse jeito. Então, é fundamental a gente ter essa projeção, essa clareza. Além disso, a outra área que a gente trabalha muito é a área da audiologia, que é a área da escuta. A gente tem uma escuta, que eu falo efetiva, é uma escuta que você silencia sua mente, escuta realmente o que o outro quer falar. Porque a comunicação, falar com autoridade não é só falar. Falar com autoridade também é saber escutar. Não é saber ouvir, mas saber escutar. É eu estar presente, igual agora. Eu estou conversando com você, eu estou presente no que você está falando. Às vezes a pessoa fala, a outra está pensando lá na casa nos problemas dela, e isso dá muito problema, ou seja, muito barreira para falar com a autoridade. E a outra área que a gente trabalha, que é a motricidade orofacial, que é a área da articulação. A gente articular bem os sons. Então, nós trabalhamos com oratória, sim, mas nós trabalhamos além da oratória, que é falar com autoridade.
com uma boa postura, projeção, uma boa articulação, uma boa expressividade e principalmente uma